O assunto desta noite é: Deus tem um propósito infinito, e ninguém o frustrará. Mas dentro da estrutura de seu propósito, você e eu poderíamos ter objetivos inumeráveis, e ninguém, realmente, poderia frustrá-lo se realmente entendêssemos sua lei, a lei que nos foi dada. Como nós, também, podemos realizar esses propósitos. Um propósito, em um sentido estrito, é um plano deliberadamente concebido propondo uma certa ação, ou um plano a ser executado dentro dessa ação. Agora, esta noite, vamos primeiro abordar isso da maneira mais simples. Muitos meses atrás, eu fiz uma pergunta muito simples. Por quê? Por que você criou o universo? Apenas por quê? Eu nunca duvidei que há um Deus, pois estive na presença do ancião dos dias. Mas por quê? E a voz veio das profundezas. Chocando, apenas chocando. Então, o final de tudo isso é chocar. Chocar o quê? Ele está chocando a si mesmo. Quem, olhando para um pequeno verme, uma dessas pequenas lagartas, poderia prever seu futuro como uma borboleta pintada? Quem, olhando para um ovo, sem saber o conteúdo, poderia prever a beleza do pavão ou talvez outro lindo pássaro? Quem, olhando para o homem, poderia prever Jesus Cristo? Quem neste mundo, olhando para o homem, poderia ver que o homem é apenas o ovo e do homem sairá Jesus Cristo? Nenhum falhará, pois seu propósito é que ninguém se perca em toda a minha montanha sagrada. Mas dentro da estrutura do seu propósito, você e eu podemos usar a mesma técnica e não podemos falhar. Agora, é para chocar. Bem, não estamos aninhando corretamente se alguma vez adormecermos em qualquer ninho que não seja o sentimento do desejo realizado. Pois à noite todos os pássaros retornam aos seus ninhos. Durante o dia eles têm intervalos naquele ninho. Você sai para ganhar a vida no mundo de César, e você pode esquecer, e inúmeras coisas podem acontecer que fazem você esquecer por um momento que existe algo como um ninho. Mas você deve se lembrar que há naquele ninho que você construiu, como você o preparou ou o concebeu, é um plano construtivo deliberado no qual você se sentará. Como nos é dito em Abacuque, eu ficarei de guarda e verei o que o Senhor me dirá, e o que eu responderei. O próximo versículo: cada semente, realmente, tem sua própria hora designada, pois ele está nos dizendo que todas as visões, bem, a visão é simplesmente sua pequena semente ou seu ovo, a visão tem sua própria hora designada, amadurece, florescerá. Se demorar, então espere, porque é certo e não tardará. Pois, há diferentes intervalos de tempo para todos os diferentes ovos do mundo. Posso ter um ovo com base em uma renda anual, ou um ovo com base em uma renda semanal, ou uma renda mensal. Se eu fizer isso por um longo período de tempo, bem, então espere. Se o primeiro dia, semana, mês ou mesmo os primeiros 6 meses forem lentos, mas eu for fiel àquele ovo que é uma renda anual, no final do ano olharei para trás para o ano mais fantástico que já tive. Então, no decorrer de um dia, voarei daquele ninho e farei todos os tipos de coisas e esquecerei, mas à noite, deixe-me retornar àquele ninho e manter aquela semente aquecida, manter aquele ovo aquecido. E então faça, como nos é dito em Abacuque, eu ficarei de guarda e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e o que eu responderei. Bem, então, o Senhor é simplesmente todo o vasto mundo empurrado para fora, pois o Senhor é eu sou. Então estou sentado neste estado e então olho para o meu mundo é eu mesmo fragmentado, e é isso que o Senhor está me dizendo. Quando penso em meus amigos e os vejo mentalmente com os olhos da minha mente, o que eles estão dizendo? Eles estão me parabenizando? Estou aceitando seus elogios graciosamente? Bem, então agora vou sentar neste ninho e adormecer nesta suposição, neste estado, pois estou de pé sobre minha vigília e observando para ver e ouvir o que o mundo, o Senhor, me dirá e o que eu responderei. Qual é minha resposta quando eles dizem o que devem dizer ao me verem como seu amigo tão bem-sucedido erguido neste mundo? Então, se você fizer isso, noite após noite, nenhum poder no mundo pode me impedir de trazer à tona daquele ovo, o que é simplesmente minha suposição, tudo o que ele está implicando. Se eu fizer isso, posso deixá-lo e não realmente sentar sobre o ovo. Vimos isso em todos os currais do mundo,
pois os ovos são jogados e ninguém pensa em termos de aquecê-los ou incubá-los. Mas você e eu, se eu sei o que propósito realmente significa, propósito no sentido estrito é um plano deliberadamente concebido proposto para ação ou executado nele. Eu planejo uma campanha. E é essa ação. Mas não apenas a ação, algo deve ser executado nela. Por que estou planejando a campanha? Para vender mercadorias. Eu planejo uma campanha ou planejo a campanha de guerra? Por quê? Para que eu possa ser vitorioso nesta ação. Então, executarei este plano na ação que agora propus. Bem, a ação é simplesmente esta noite eu ficarei de pé em meu relógio e vigiarei para ver o que ouvir o que ele me dirá e como responderei, sabendo em meu coração que a visão tem sua própria hora marcada, ela amadurece, florescerá e se para mim parece longo, então deixe-me esperar, pois é certo e não será tarde. Então eu simplesmente fico em pé em meu ninho e vou dormir naquele estado. Se no decorrer de um dia eu não puder voltar a ele com muita frequência, não vai atrapalhar. Se eu for fiel noite após noite, não vai atrapalhar. Pouco antes de eu subir na plataforma, não mais do que um minuto antes, minha querida amiga, que está aqui esta noite, ela disse, há cerca de 2 anos, uma amiga dela ganhou o que ela chamou de eu nunca tinha ouvido falar desse prêmio antes até esta noite, é chamado de Lulu, é como um Oscar no mundo da moda. E então, é dado a alguma senhora no campo da moda, seja em lojas de departamento, TV, rádio, bem, qualquer aspecto de exibição de sua moda. Ela disse quando a amiga ganhou. Eu também vou ganhar um. Ela fez isso tão levemente quanto isso. Mas ela fez algo sobre isso e esta noite ela trouxe, está em sua bolsa, esta adorável Lulu. É uma pequena estatueta, um primeiro prêmio por seu trabalho. Só recentemente ela se juntou à My Company, e então para a My Company ela tem feito todas as suas exibições, toda a sua publicidade, e ela ganhou o Lulu. Simplesmente fez isso naturalmente. E isso não é apenas para esta cidade, todos os estados a oeste do Mississippi estão dentro dessa imagem do Lulu. Então eu te digo, sente-se em seu ninho e deixe-o chocar. Tudo sai dessa forma, mas se você não tem um objetivo definido, bem, você não pode, então ou você tem sucesso ou você falha. Mas Deus tem um propósito e seu propósito é trazer do homem Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele está trazendo de nós Jesus Cristo. Ele não falhará. Como nos é dito, como planejei, assim será, como propus, assim se tornará. Isaías 14, 24. E a ira do Senhor não se desviará até que ele tenha executado e cumprido as intenções de sua mente. Nos últimos dias você entenderá isso claramente. Jeremias 23, 20. Nos últimos dias você entenderá por que você passou por todas as coisas neste mundo. Por que de você está vindo, realmente vindo, Jesus Cristo. Ele não poderia emergir do homem se não estivesse realmente presente no homem. Então, neste exato momento, ele está enterrado em todos os seres do mundo, e Deus o está trazendo à tona. Quando ele o traz à tona, ele traz à tona a si mesmo, e é você. Mas enquanto ele o está trazendo à tona, ele nos deu seu próprio talento. O talento de usar nossa imaginação para criar tudo neste mundo. Uma carta que me foi dada na semana passada por um jovem rapaz que está aqui esta noite, ele disse. Eu estava no ensino médio, e minha professora era professora de latim, seu nome era Senhorita Divine, e quando entrei, havia um exame acontecendo. E então eu sentei, e no quadro havia 2 colunas, havia 21 problemas. No lado direito havia de 0 a 10, digamos, 11 problemas, no lado esquerdo, de 11 a 20. No meio da coluna, no lado direito, havia 2 palavras que eu tinha que definir. Elas estavam separadas por uma palavra que eu não conseguia discernir, mas as 2 palavras eram crucificação e ressurreição. Na coluna da esquerda, havia de 11 a 20, e eu não conseguia discernir as palavras, exceto 2, e as palavras eram mapa e rota. E então, peguei meu papel, comecei a definir crucificação e a definir citando as palavras de Paulo do 2º capítulo de Gálatas. Fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Versículo 20.
Foi assim que ele colocou a definição de crucificação. Então ele descobriu que seu papel não era grande o suficiente para todas as respostas. Então ele se virou para a senhorita Divine. Tem em mente o nome desta professora, Divine. Então ele se virou para a senhorita Divine e pediu permissão para ir pegar um pedaço de papel. Ela disse a ele: "Vá até minha mesa e pegue um pedaço de papel." Então ele foi. Ele voltou com uma folha maior. No caminho de volta, ele percebeu que em seus bolsos estavam todas as respostas para todas essas perguntas em um pedaço menor de papel. Então ele se sentou e tentou transferir do pedaço menor de papel para o papel de teste todas as respostas. E então, de repente, o teste foi interrompido, e então todos os papéis de teste foram recolhidos. Então a senhorita Divine começou a ler as respostas enquanto juntava todos esses papéis de teste. E ela se virou primeiro para a coluna da esquerda para as palavras mapa e rota e disse: "Neville Goddard tem o mapa e a rota correta. Se alguém quiser o mapa e a rota correta, que vá até Neville Goddard." Com isso, tudo foi descartado, e então ele pegou seus papéis e os rasgou em pedaços, e começou a ir em direção à saída para jogá-los na lixeira. Ela pediu os papéis a ele. Primeiro ele disse não, e então ela olhou feio para ele. E com isso ele lhe deu esses pedaços de papel rasgados. Então com seus livros nas mãos, em direção à saída ele saiu dizendo a si mesmo: "Estou expulso." Então, era de manhã cedo, então ele acordou, escreveu tudo em detalhes como eu acabei de contar para vocês, e então adormeceu. E este é o epílogo. O epílogo é maravilhoso. Ele ouviu uma voz e a voz era a voz do locutor, o locutor dos Angels, do jogo de beisebol. Tenha em mente, eles são os Angels, não os Dodgers, eles são os Angels. E este Don Vale disse: "Este é o quarto jogo que os Angels jogam nas últimas 24 horas, e há 400 pessoas presentes. O quarto jogo em 24 horas e há 400 pessoas presentes." Bem, 400 é o valor numérico da 22ª letra do alfabeto hebraico, que é tal, e tem o valor simbólico de uma cruz. Lembre-se, ele definiu apenas uma palavra, ele definiu crucificação. Os 400 estavam presentes. Então ele definiu a crucificação em seu teste. E então, havia 4 jogos, essa é a quarta letra, que é da leite, que é uma porta. Ele disse: "Eu sou a porta. Qualquer um que entrar por qualquer outro caminho que não seja por esta porta, e eu sou a porta, é um ladrão e um salteador." João 10, 9. 24 no hebraico místico é um cavalo, e essa é a mente. A coisa toda está saindo da mente do homem. É a mente que o homem tem que controlar. Esse é o cavalo, a besta desenfreada que deve ser domada pelo homem e montada pelo próprio homem. E então, ele encontrou o cavalo, contado na forma de um número. Em 24 horas. Ele encontrou a porta. Eu sou a porta, na forma de um número. 4 jogos. Você não jogaria 4 jogos em 24 horas. E então havia 400 pessoas presentes. Eles conseguem audiências muito, muito pequenas, eu admito, mas não 400. Eles não caíram tanto. Mas tenha em mente, eles eram Angels, eles não eram Yankees, não estes, Angels. Tudo isso é simbolismo. Bem, o que me impressiona fortemente em toda a imagem não é que a senhorita Divine, aí está o nome, ela é a professora, disse que Neville Goddard tem o mapa e a rota correta. Eu amo isso na imagem. Mas o que realmente é significativo para mim em toda a visão é sua citação de Paulo na definição da crucificação. Pois quando eu estava na presença do ancião dos dias e ele me perguntou: "Qual é a maior coisa neste mundo?" Eu também citei Paulo. Eu respondi nas palavras de Paulo: "Fé, esperança e amor, estes 3 permanecem, mas o maior destes é o amor." 1 Coríntios 13, 13. Nisso, o amor infinito me abraçou, e eu me fundi com ele e me tornei um para sempre com o corpo de Deus. E eu me pergunto, depois de sua carta para mim, todos nós respondemos nas palavras de Paulo? Estou fazendo uma pergunta.
Ele compartilhou comigo sua experiência. Espero que você compartilhe comigo sua experiência quando uma visão semelhante acontecer com você, pois eu respondi nas palavras de Paulo e ele respondeu nas palavras de Paulo. Ele respondeu a uma pergunta, a crucificação, e ela surgiu no epílogo. Havia 400 pessoas presentes no jogo Angel, e essa é a crucificação. E então, quando você pensa que a maior figura da cristandade é Paulo, realmente, quem fez pelo cristianismo o que Paulo fez? Você se pergunta 1000 vezes, quem então é aquele que primeiro acordou? Quem é aquele que acordou? Se lermos os evangelhos, e os evangelistas forem Mateus, Marcos, Lucas e João, nomes anônimos, desconhecidos, completamente desconhecidos, ninguém sabe quem eles são, e então você se faz esta pergunta sobre esta criatura fantástica que é Paulo, o pequeno. Paulo significa pequeno, e ele é o pequeno. Então ele lhe diz que eu sou um descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha dos teus inimigos um escabelo para os teus pés. Hebreus 1, 13, Mateus 22, 44. Você pergunta. Todos os tipos de coisas passam pela mente sobre quem é este que chamamos de o pequeno que é Paulo. Ele nunca negou sua fé. Na verdade, ele insistiu que sua religião não era uma religião nova, era o cumprimento de uma tão antiga quanto a fé de Abraão. Ele nunca desistiu da religião hebraica, ele só viu a flor, o cumprimento dela. Para ele, a coisa toda era o desdobramento de tudo o que foi profetizado e prometido a Abraão. Então, o cristianismo era simplesmente o cumprimento da fé de Abraão. Temos no mundo ocidental essas três grandes religiões, a religião do islamismo que é quisme completo, fatalidade, completo. Elas se chamam. A maioria delas são nomeadas, e há 400 milhões delas, Abdullah. Então vem essa grande rocha, a religião hebraica, e ela começa com a fé, Abraão. Ele acreditou na promessa feita por Deus, Deus a cumpriria, e ele foi capaz de cumpri-la, e a promessa era uma herdeira. Durante todo o caminho, a promessa continua mudando de forma. Eu levantarei depois de você um filho que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7, 12. Essa é a promessa feita a nós. Levante de nós um filho que será filho de Deus. Deus será seu pai e o que ele tirar de nós será seu filho, algo tão diferente da forma que vemos aqui e diferente da forma chamada homem como a borboleta é diferente da lagarta, tão diferente desta gloriosa criatura alada para o ovo. Então somos informados em Filipenses. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que reformará e transformará o nosso corpo humilhado, para ser semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder pelo qual ele é capaz de sujeitar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20. A palavra traduzida como a mudar para ser semelhante significa, literalmente, ser de uma forma com ele. Na verdade, algo está saindo de cada ser neste mundo que é Jesus Cristo. E a forma é aquela forma gloriosa que é a forma de Deus. Retorna a mim a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Então ele dá ao homem a si mesmo. Ele tira do homem, seu ovo, a si mesmo. Ele está chocando-o, e ele é fiel. Tudo o que ele está pedindo de nós é que sejamos tão fiéis ou tentemos ser tão fiéis quanto pudermos aos nossos desejos modificados quanto ele é ao seu grande esquema, que é trazer à tona do homem, ele mesmo. Pois, ele está trazendo à tona do homem, ele mesmo. Ninguém vai falhar porque não estamos fazendo isso. Mas enquanto ele está trazendo à tona, ele está nos pedindo para pegar o talento que ele nos deu, enquanto estamos sendo revirados neste mundo, para pegar esse talento e nos tornarmos o que queremos ser neste mundo. Faça isso por nós mesmos ou faça isso pelos outros. Você pode pegar qualquer ser neste mundo se for fiel. E o tempo fiel é quando você tem as poucas horas ininterruptas da noite, assim como você está se acomodando para se retirar para as profundezas, e você sabe que o dia acabou, e você simplesmente vai relaxar em algum estado.
Aproveite esse momento e então fique de pé em sua vigília e observe o mundo para ver o que o Senhor vai lhe dizer. O Senhor, sendo fragmentado eu sou, tudo o que você está fazendo, você está dizendo. Eu estou fazendo isso. Então, esse é o Senhor vendo seu eu fragmentado. E veja o que ele está dizendo a você, ele está simpatizando? Saia desse ninho. Ele está agora com grande empatia? Tudo bem, ótimo. Eles estão se alegrando com você, todos eles, por causa de sua boa sorte? Fique naquele ninho e vá dormir profundamente observando o mundo de sua torre de vigia, sabendo em seu coração que aquilo em que você está sentado mentalmente tem sua própria hora marcada. Está amadurecendo e florescerá, e se para você por causa de sua ansiedade parece longo, você sabe que deve esperar, pois o que você está fazendo é certo e não será tarde. Então nos é dito que sua promessa é fiel e segura. Essas promessas não são uma coisinha feita por causa de alguma emergência, elas foram feitas antigamente, e são fiéis e seguras, nos é dito. Não há algo que de repente, por causa de algum plano no mundo do homem, que Deus está agora instituindo algum pensamento de emergência. Não, seus planos são antigos. O homem tem toda a liberdade do mundo para cometer todos os erros do mundo, perfeitamente bem. Ele vai corrigir isso. Ele não condena o homem, ele corrige o homem. Ele corrige todos os tipos de coisas, mas nos permite dentro da estrutura de seu propósito fazer qualquer coisa neste mundo que desejamos. Ele não tem o mesmo código que o homem tenta impor ao homem. Ele nos permite uma gama bastante ampla de tudo neste mundo. Então eu digo, Deus tem um propósito e seu propósito é trazer a si mesmo para fora de seu ovo chamado homem. Mas enquanto o ovo chamado homem está vivendo no mundo de César, ele permite que ele use um certo talento. O talento é o presente que ele deu de si mesmo, que é a imaginação do homem. O homem pode pegar sua imaginação e criar qualquer coisa neste mundo. Pense nesta história da Lulu. Pois aqui está uma senhora que começou a trabalhar recentemente para a My Company e quantos artistas devem haver entre o Mississippi e a costa oeste que simplesmente queriam isso? Este é um primeiro prêmio. Isso não é algo no fundo do barril. Está é a Lulu. Eu nunca tinha ouvido falar disso até esta noite, então ela o trouxe em sua bolsa e pegou. É como um Oscar. É um Oscar para aqueles que estão em sua profissão. E isso cobre toda a orla marítima, isso não se limita a lojas de departamento, não se limita à TV ou ao rádio ou ao cinema, mas a todos os aspectos do mundo da arte onde as mulheres estão envolvidas na moda. E ela entende. Ela está lá há apenas alguns meses e ela entende, porque ela queria. E ela conhece o princípio, e os outros que eu acho que por sua própria confissão serão igualmente talentosos, eles não conheciam o princípio. Então eles não se sentaram no ninho e simplesmente o viram como ela o fez. Então ela se sentou no ninho. Então eu digo a cada um de vocês, não saia desse ninho até que ele choque, e então vá para um ninho maior e um ninho ainda maior. Se alguém lhe disser que você não deve querer coisas, faça ouvidos moucos para eles, faça ouvidos moucos completamente para eles. Você não será escravizado por coisas se você conhece esse princípio. Você obterá coisas e estará disposto a deixá-las no caminho. Mas você simplesmente testará seu talento. Você está exercitando seu talento, e um talento que não é exercitado é como um membro que não é exercitado, ele atrofia, ele faz. E assim, dia após dia você deve pegar seus sonhos, seus nobres propósitos, e simplesmente se estabelecer e alinhá-los e simplesmente fazê-los acontecer em seu mundo. Cada um deles chocará, pois nos é dito. Nenhum está perdido em toda a minha montanha sagrada. Nenhuma criança nascida de mulher jamais deixará de trazer à luz o que Deus exigiu, e Deus exige apenas uma coisa. Eu levantarei de você um filho que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Esse filho dirá de seu pai, eu e meu pai somos um, porque ele é o poder criativo e a sabedoria de Deus. João 10 versículo 30. Então quando ele surgir, personificado, ele dirá do próprio poder que o tirou daquele corpo, eu sou o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Eu sou ele. Você é ele. E todos sairão.
Nenhum deles falhará. Então eu digo a você, tente. Tente de novo e de novo e de novo. E nunca admita o fracasso, nem por um momento admita. A coisa mais impossível neste mundo, ainda tente. Pois aqui, não aceitaremos o paganismo, começaremos com Israel, é onde todo o mundo criativo começa, realmente, e é baseado na fé. O cristianismo é a realização. Se um judeu ortodoxo não acreditar que isso aconteceu, tudo bem. Ele eventualmente acreditará. Pelo menos ele tem fé de que isso vai acontecer. Mas eu digo a você que isso aconteceu. Mas eu voltarei agora para aquela definição do meu amigo Tom com a crucificação, e irei para outro aspecto dela, que você encontra no 6º capítulo de Romanos. Ele tirou o seu do 2º capítulo de Gálatas, mais o 6º capítulo de Romanos. Se fomos unidos a ele em uma morte como a sua, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição como a sua. Versículo 5. Então agora Paulo, o mesmo grande Paulo, está dizendo ao seu, o que ele chama de meu filho Timóteo, e ele disse: há aqueles que estão ensinando que a ressurreição já passou. Eles estão enganando as pessoas e as desviando de sua fé. 2 Timóteo 2, 18. Sua condenação daqueles que disseram que já passou, de uma vez por todas, é, bem, você não pode descrever bem a condenação, intransigente. Não passou de uma vez por todas. Aconteceu, está acontecendo e continuará a acontecer até que todos desistam daquele Filho de Deus. É o Filho de Deus no homem que está sepultado que faz o homem viver. Se não fosse pelo Filho de Deus no homem, então não haveria ser vivo neste mundo. Então, se eu fui crucificado com ele, tudo bem, eu desfrutei dessa morte. Eu estou crucificado com ele, e nessa crucificação eu tenho união com ele. Agora, certamente, eu também estarei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Bem, eu posso te dizer por experiência própria que isso aconteceu comigo. Então eu conheço a alegria da união na minha crucificação com ele, e eu agora experimento a alegria na minha ressurreição com ele. Eu não difiro de nenhuma criança que anda na face desta terra, nós somos todos um. Eu não posso compartilhar com vocês aquele corpo que ele transformou para ser como seu corpo glorioso. Eu tentei uma vez e não consegui revelar a glória do corpo que é um. Mas ela não está longe de ver por si mesma. Mas aqui, é a glória mais fantástica. A alegria deste corpo. Rosto humano sim. Eu te reconhecerei? Certamente, para sempre e para sempre. Mas eu não posso descrever a glória do corpo, é algo completamente diferente. Então estamos sujeitos a essa humilhação desses corpos de sangue, corpos de carne. Mas não por muito tempo. E então, se alguém esta noite, como meu amigo Tom que teve essa experiência, e você dirá: bem, por que ele deveria ter isso? Ninguém conhece o passado de Tom. Ninguém sabe há quanto tempo ele está pisando neste lagar neste mundo. Ninguém sabe. E então, se de muitas maneiras você pode pensar que ele é jovem ou mesmo limitado em expressão, não pense. Porque no minuto em que isso acontece com alguém, as limitações desaparecem. Essas coisas que parecem tão maravilhosas aqui que adquirimos através do trabalho não serão usadas, porque tudo é então um poder criativo em operação. Então não julgue ninguém. E posso lhe dizer, se por acaso você tiver tal pensamento, tenha em mente a história de Jó. A história de Jó é a história do homem. Aqui está o experimento mais cruel já realizado em um ser inocente, aquele que é realizado em Jó. Jó no final não condenou o Senhor. Ele pensou que o Senhor era justificado em tudo o que ele fez. E então ele se afastou de si mesmo, pois sentiu pena de si mesmo, e orou por seus amigos, e enquanto orava por seus amigos seu próprio cativeiro foi levantado. Jó 42, 10. Então, volte-se de si mesmo para um amigo e deseje-lhe o bem. Bem, isso é realmente o que é o amor, desejar o bem a um amigo, e sinceramente desejar-lhe o bem. Posso lhe dizer o que acontecerá com você? Você simplesmente florescerá. Do nada,
Coisas que agora estão escondidas de você aparecerão e elas serão todas suas ao desejar sinceramente o bem a um amigo. Então, quando Jó se afastou de si mesmo e orou por seus amigos, seu próprio cativeiro foi levantado. Então é isso que estamos aqui para fazer. Volte-se para alguém esta noite, não importa quem ele seja, quem ela seja, e veja-os com os olhos da sua mente em algum estado abençoado. E sinta a emoção que será sua como um amigo porque eles são o que você está representando para si mesmo como sendo. Alguém disse uma vez, e por anos eu tive que concordar com eles e até hoje eu os acompanharia, que se alguém se machuca, 1000 correrão em simpatia e se algum membro da vizinhança for herdeiro de uma fortuna fantástica, você não encontra alegria, você encontra a inveja. Então temos tantas palavras para expressar simpatia, compaixão e todas essas coisas, mas possivelmente apenas uma que não é uma boa palavra em um sentido porque não é conhecida. Você fala de empatia. Quantas pessoas sabem qual é o significado da palavra quando você a usa? Então ela não é usada. Ela é usada na sociedade culta entre os educados. Eles sabem o significado da palavra, mas não a usam, porque ela não está em uso. Eles a usarão em seus escritos e alguém lendo suas obras correrá para o dicionário para obter a definição da palavra, porque não somos dados a nos alegrar com aqueles que têm boa sorte sorrindo para eles. Na verdade, um dos discípulos cujo nome é mencionado apenas entre os 12, ele não é mencionado dizendo que é um dos 12, é Tadeu, e Tadeu significa louvor. É tão pouco exercido pelo homem que não há história de Tadeu na Bíblia. Ele é apenas chamado. Ele é chamado. Ele tem que ser parte do homem desperto, pois o homem desperto deve ter Tadeu dentro dele desperto, mas na história real ele não está lá. Ele é apenas nomeado entre eles, e ele é o 10º discípulo, e a palavra é louvor. Quantos de nós podemos nos alegrar quando ouvimos sobre a boa sorte de outro? Nós nos perguntamos: por que isso não aconteceu comigo? Essa é a reação. Você lê no jornal da manhã que alguém ganhou $150 mil com uma aposta de $2, algum double diário na Flórida ou em algum lugar ou em Caliente, e instantaneamente você diz: eu queria ter. Ninguém pensa na alegria daquela casa, naquele momento em que ele vai para casa com sua família com $100 mil em dinheiro. Nós pensamos: por que não consegui? Então, realmente, empatia é uma palavra vazia até que se torne tão viva que a usamos com a mesma frequência que usamos simpatia. Podemos simpatizar com alguém que perdeu sua casa porque teve uma dica quente e colocou a casa no cavalo que não entrou. Podemos simpatizar com sua esposa em casa que agora deve desistir da casa, mas não podemos nos alegrar com ela quando ele volta para casa com a fortuna. Então Jó se alegrou com a boa sorte de seus amigos, ao fazê-lo, seu próprio cativeiro foi levantado. Então, voltando ao nosso tema, que é Deus tem um propósito. Esse fim você pode aceitar como Abraão o aceitou. Ele ouviu a promessa, ele acreditou, e então, apesar do inferno dos 400 anos nesta terra onde ele era um estrangeiro, onde ele era um escravo de escravos, ele ainda se lembrava da promessa. Ele acreditava que aquele que prometeu era capaz de cumprir essa promessa. E então, ele se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e ficou feliz. João 8, 56. E passou pelo inferno fiel à promessa feita a ele por Deus. E então, você se torna isso. Eu lhe digo que ele está saindo de você, alguém que é completamente glorificado, e o corpo que ele veste é o corpo de Deus. Não uma coisinha minúscula. Algo está saindo de todos nós que é a coisa mais glorificada neste mundo. É um corpo imortal e o corpo é o corpo de Deus. Mas, antes que saia e você o use e seja um dos imortais, enquanto você ainda está contando a história e se movendo pelo mundo de César, use o mesmo talento para desempenhar seu próprio papel de sentar em seu ninho. Noite após noite, pegue a ideia mais gloriosa. Se você está no negócio, aumente-a, dobre-a, triplique-a. Não deixe ninguém lhe dizer que você está com muita fome, que está muito ansioso, esqueça o que estão dizendo. Você o dobra. Você está ganhando X número de milhares por ano, dobre-o, triplique-o e teste Deus e veja se não funciona. E então,
Quando você for para a cama esta noite, sente-se em seu ninho de renda e o nomeie, e então fique de pé em seu relógio e veja o que Deus está lhe dizendo. E Deus fala com você através dos rostos de cada pessoa neste mundo que você contempla. Então você pensa em mim, e você acabou de me escrever a carta mais fantástica de sua boa sorte, e me ouve contá-la da plataforma. Então pense em mim esta noite contando da plataforma sua boa sorte. Pense em sua mãe, se você tem uma neste mundo ou se não neste mundo, ela ainda está neste mundo, você sabe, pois o mundo é simplesmente seções dentro de seções, então pense nela. Não pense que porque ela não está fisicamente presente ela não está ciente disso. Pense nela e deixe-a ver sua boa sorte. Deixe todos os seus amigos verem sua boa sorte. E vá para a cama sentado nessa visão das coisas, visão que implica a realização do seu desejo. E veja como isso acontece. Pode levar 24 horas, algumas coisas eclodem em 24 horas, algumas coisas eclodem em uma semana, algumas coisas em um mês, 6 meses, um ano. Eu não sei o intervalo de tempo do seu desejo. Mas seu desejo, seu mero desejo é um ovo, você o pôs. Seu desejo. Você pôs um ovo. Quero dizer, no verdadeiro sentido criativo, não no sentido teatral. E então, você tem um ovo e então você simplesmente senta em cima do seu ovo e o faz acontecer. Deixe a coisa toda acontecer neste seu mundo fabuloso. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Neville, você disse na semana passada, na terça-feira passada, que somos inseridos em diferentes intervalos de tempo conforme essas rodas giram. Elas não estão girando juntas, elas estão girando e nós somos inseridos. Agora, uma vez antes você nos disse que uma vez que você, como esse homem, seu exemplo de um homem colocando o carvão no porão, ele está sempre fazendo isso. Agora, eu não consigo conciliar isso, você explicaria? Quero dizer, se somos inseridos. Deixamos essa esfera e somos inseridos em outra roda, ainda estamos fazendo isso? Resposta. Não. Primeiro, a senhora está fazendo uma pergunta baseada em um experimento que William Hansen fez sob uma retirada controlada deste mundo. William Hansen tomou o éter, clorofórmio, e em sua presença estavam enfermeiras e secretárias, e elas lhe deram essas doses de clorofórmio conforme ele pedia, e ele se retirou dessa mente superficial. À medida que ele se aprofundava cada vez mais em si mesmo, ele registrou audivelmente para sua secretária registrar o que ele estava vivenciando. E ele disse, eu vi, e ele estava em Londres e viu um homem entregando carvão em uma certa casa, e disse à sua secretária. Neste momento, alguém poderia pensar que aquele homem estava entregando carvão porque alguém encomendou carvão, mas neste grau de retirada, eu diria que aquele homem está entregando carvão porque ele é parte da estrutura eterna do universo. Ele está sempre naquele momento entregando o carvão. Então, se você voltasse, digamos, ele entregou carvão na manhã de 6 de julho, em 6 de julho daquele ano daquela roda, ele está sempre entregando o carvão. Então, quando Hamlet entra no palco, em um certo momento quando ele tem a discussão com sua mãe e tenta persuadi-la a assumir uma virtude se ela não a tem, ele está sempre no momento da peça. Ele não traz isso no primeiro ato, ele traz isso depois da coisa assassina que o tio e sua mãe planejaram. Então ele não pede à mãe para assumir uma virtude até que ele saiba que a mãe está precisando dessa mudança radical de atitude. Então ele não poderia vir antes. Mas naquele momento da peça, ele está sempre tentando persuadi-la a mudar sua atitude. Essa é toda a vasta estrutura. Mas nós não somos a vestimenta que estamos vestindo. Nós somos aquele ser que Deus está trazendo à tona. Na superfície, não somos mais do que os ovos, mas enterrado em nós está Deus e Deus está trazendo à tona a si mesmo, seu poder criativo que é personificado nas Escrituras como seu Filho. Pergunta. Onde Jesus ressuscitou do túmulo e Maria se aproximou dele e ele disse: Não me toque ainda, ainda não subi para meu Pai. Resposta. Você ouviu a pergunta? Não me toque, eu ainda não subi para meu Pai. Primeiro de tudo, isso é um mistério. Não podemos ver isso como um homem saindo de qualquer tumba. Não podemos fazer isso.
O drama acontece em você, Bill, a coisa toda acontece em você. Depois que acontece em você e você ascende completamente, tudo o que aconteceu como contado nas Escrituras ou no Evangelho é apenas uma revelação do Cristo ressuscitado. E assim, na aparição de um homem, esse grande título Senhor é conferido a qualquer homem a quem Cristo ressuscitou. Então ele está contando a história. O mundo agora é sua Maria, por assim dizer. E eles estão tentando. Você não pode tocá-lo através da carne. Você não pode tocá-lo de forma alguma. Eu ascendi, mas não completamente até que o corpo seja retirado. E assim, enquanto alguém ainda está no corpo, enquanto ele ainda conta o mistério como o experimentou, que ninguém tente tocá-lo para fazer algo espetacular dele. Este homem não precisa ser adorado, ele disse. Adore a Deus. Eu sou um homem como você. Então ele está pedindo a todo o vasto mundo para não fazer dele um ídolo. Ele ainda não ascendeu, mas quando ascender, ele não irá a nenhum lugar além de onde você estará em um futuro não distante. Então é um drama dentro de um drama. É um mistério. Se você contar como foi contado de algum pequeno lugar onde alguém saiu de um túmulo. E o único túmulo do qual Cristo ressuscitou é o crânio do homem. E ele não pode mostrá-lo a outro. Eles acreditam ou não acreditam, e a maioria não acreditou. Então ele lhes contou o que aconteceu. Na verdade, essas 5 palavras no final de Lucas são as palavras mais provocativas. Eles relataram sua própria experiência. Eles contaram o que tinha acontecido, e então para a maioria das pessoas que ouviram, elas pareciam as palavras de um conto ocioso, e não acreditaram. E assim, do homem sai esse ser fantástico e glorioso, que você pode tentar mostrar a outro, mas o olho está velado, eles não conseguem ver. E mesmo aquele que veste a vestimenta não está ciente de sua glória enquanto ainda está no corpo. Mas ele sabe o que aconteceu com ele e tudo o que aconteceu nas Escrituras aconteceu com ele. Claro, uma tradução dessa mesma declaração é esta. Não me segure. É isso que Moffat tem. Em vez de não me toque, ele traduziu não me segure. Que você, por seu senso de perda, me prenderá aonde você está. Pois, eu sempre serei chamado por você por seu senso de perda. Então não me segure, deixe-me ir. Então o senso de. Se alguém que você admira como professor e o mantém alto em sua mente está agora partindo do mundo, seu senso de perda e o sentimento dele por você o manteriam perto. Não me segure, pois posso servir melhor quando completamente livre e então controlar de cima. Boa noite.